Bom dia a todos. Hoje eu vou falar sobre o planeta regente do ascendente, o Lagnesha. Na astrologia védica, Lagna ascendente ou marcador de hora, como vocês quiserem. E Lagnesha é o planeta que rege o ascendente. Aonde ele estiver no seu mapa, ele é um lugar muito importante. Eu vou explicar isso melhor para vocês, de falar da importância do ascendente, naturalmente, Lagnesha, tá? E eu vou falar para vocês a posição de Marte, porque hoje vai ser o ascendente Áries. Então, Marte, que é o planeta que rege Áries, o ascendente, e Marte nas 12 casas, tá? É um panorama geral, só para vocês terem uma ideia, tá bom? O mapa ele é muito mais complexo que isso, mas vai dar para vocês terem uma ideia da importância e também um elemento interessante para vocês refletirem no mapa de vocês, tá? Para vocês que têm um ascendente em Áries, ok? Bem, duas coisas, tá? Dois convites. O primeiro convite é vocês deixarem um pouco de lado o sistema de casas plácidas. O sistema de casas plácidas, dentre outros sistemas, é aquele que deixa uma casa enorme, outra pequenininha, aí você tem o signo interceptado, aí tem aquelas coisas todas, olha só. A astrologia ela é complexa, ela tem muitos vetores e você está arrumando mais uma sarna para se coçar. Nada contra, tá? É apenas uma sugestão que eu dou para vocês. Vocês podem usar, astrólogos maravilhosos já utilizam isso e está tudo certo. Eu digo para vocês, tem coisas muito mais complexas que vocês têm que se preocupar do que isso. Então facilite a vida de vocês. Meu convite é que para vocês analisarem esse vídeo, essa série de 12 signos ascendentes, né? São os 12 Lagnesha. Utilizem o sistema de casas iguais, simples, todas as casas têm o mesmo tamanho, um signo para cada casa. Se o teu ascendente é aquário, a segunda casa toda ela é touro, a terceira casa toda ela é Áries e assim por diante. Facilita, tudo que tiver em Áries para o ascendente aquário vai estar na casa 3 e fim de papo. Seja no grau 1, seja no grau 29, não interessa. Simplifica a vida de vocês. Bem, outro ponto importante é vocês utilizarem o zodíaco sideral. Eu tenho um vídeo no meu canal, tenho um vídeo rápido aqui no Instagram também. Eu falo da diferença do zodíaco tropical para o zodíaco sideral. O zodíaco tropical é utilizado em grande parte no Ocidente e o zodíaco sideral na Índia. 99% dos maiores astrólogos da Índia utilizam o zodíaco sideral. Bem, por si só já dá uma credibilidade enorme. Não é nem melhor nem pior do que o tropical, é apenas um panorama diferente. Se você está acostumado a ver o seu mapa, provavelmente pelo zodíaco tropical, é uma base de cálculos que dá o Sol no signo tal, a Lua no signo tal, o ascendente tal. Bem, com o zodíaco sideral, provavelmente isso vai mudar. Então você vai ter o teu ascendente em outro signo, você vai ter o Sol em outro signo, e isso tem uma diferença de 24 graus no resultado. Bem, isso é maravilhoso porque só acrescenta. Se você está olhando o teu mapa pelo mapa que você vê há 20 anos, de repente agora com um mapa diferente, vai ter um outro olhar para você e você, conseguir pescar alguma coisa interessante sobre a complexidade que é a tua vida. Então, vá por mim. Isso vai só trazer acréscimos para você, ok? Muito bem. Outro ponto importante. Tá? Eu vou falar da importância do ascendente, do planeta regente do ascendente, que ele é um significador pessoal muito importante e muito mais específico do que o Sol. E falando do Sol, por favor, gente, não fica entrando nesse papo, nessa conversa desses astrólogos que vão em podcast e fica dizendo... define um sujeito a partir do signo solar apenas por que o sujeito... Porque o sujeito tem um signo solar de Escorpião, ele não vale nada. Ou porque tem um signo solar de Áries, é o Satanás. Porra, isso é tão louco que assim, é surreal. Então, esquece isso. A astrologia, o teu mapa, ele é tão complexo. São tantos significadores pessoais. Você tem a Lua, você tem o regente da Lua também, que ele é interessante. Você vê um planeta dominante no seu mapa que exerce uma força, porque vai estar tocando diversos pontos pessoais. Você tem o Sol, você tem o planeta regente do ascendente, você tem o ascendente. Enfim, é tanta coisa. Então, vamos com calma. Não entra nesse...
sabe, tudo é facilitar e reduzir tudo. Vocês não vão ter acesso a nada. Gente, olha só, o convite que eu faço, vamos se você não quiser buscar um astrólogo, mas tem tanto material por aí, sabe? São elementos, procura saber a sua lua, qual é a casa, o teu planeta, o Lagnesh, o planeta regente do teu ascendente, em qual signo, quais são os... Você não é para fazer um curso de astrologia em um dia, não, gente. Mas não entra nesse papinho de, reduzir. Não, porque o sujeito que tem um signo solar tal, ele aí fala como ele transa, como ele dorme, se ele estuda, se ele não sei o quê. Tudo isso por conta do signo solar apenas. Para com isso. Para. E eles sabem disso. Eles sabem. O que eu estou dizendo não é... Eles sabem muito bem. Tá? Isso não é uma... Eles não são ignorantes. Eles sabem. Mas eles escolhem querer passar isso para vocês. Tá? Essa coisa, enfim. Mas vamos lá. Pra vocês entenderem aqui. O Sol, ele fica 30 dias no signo. Olha quantos dias, 30 dias. Bem, a Lua, 2 dias e meio em cada signo. E o ascendente, 2 horas. Bem, quando você vai ver no horóscopo maia, asteca, seja lá qual for, te pede apenas o dia que você nasceu e o outro te pede a hora exata, qual é o mais específico? O que vai te pedir apenas o dia que você nasceu? Ou aquele que vai te pedir a hora exata que você nasceu? Claro. E por que se pede a hora? Para saber o teu ascendente. Para especificar ainda mais você. Para definir para definir as suas casas. Se você sabe o teu ascendente, que é Touro, a sua casa 7, Escorpião, a sua casa 10 é Aquário, a sua casa 9, Capricórnio, e assim por diante. Então, eu vou explicar para vocês o porquê que a casa ela é tão importante. Assim, o planeta é a divindade mitológica, tá? Qual é essa força? Então você tem uma força, está no planeta. O signo, ele é a roupagem, a manifestação dessa força. E a casa é aonde isso se manifesta. Se você tem 12 casas, 12 áreas da vida, então você tem uma força que se manifesta de uma maneira em algum lugar. O que? Planeta. Como? Signo. E aonde? A casa. E quem é que organiza e define o seu mapa colocando o signo numa determinada casa? É o ascendente. Não é o Sol, minha gente. Nada contra o Sol, tá? Súria, um abraço. Tá? Mas, essa história de tudo é o Sol, reduz a vida toda. Se vai ser rico, se vai ser pobre, pelo signo solar. Para com isso, não entra nisso não. Então, voltando aqui, então olha só a importância do ascendente, que vai mostrar para você em qual área da vida essa força, o planeta, vai se manifestar. Então, o planeta, ele é muito importante. E o planeta que rege o signo que está no teu ascendente? Vocês já dimensionaram o quanto ele é crucial para a tua vida? O lugar que ele vai estar? No signo que ele vai estar? Os planetas que estarão do lado dele? Já pararam para pensar nisso? Né? Se o ascendente é o grande significador pessoal que você tem, o planeta regente do signo ascendente. Então, hoje eu vou falar do signo de Áries. Então, o Lagnesha é Marte, porque Marte é quem rege Áries. Tá? Então, Marte estará, eu vou falar ele em 12 casas, logo em 12 signos diferentes. Ok? Um panorama geral, tá, gente? O mapa ele é muito mais complexo que isso, mas só para vocês se familiarizarem um pouco, ok? Lembrando de uma coisa, a casa
que o Lagnesha, agora vocês já sabem que é Lagnesha, né? Que o Lagnesha estiver, é uma casa, aqueles assuntos daquela casa são assuntos fundamentais para a sua jornada. Ele é um direcionador da sua vida também, tá? Ele é um ponto importante para você, é um índice importante de direção na vida, de temas importantes da tua vida, tá? O assunto da casa, os planetas que estarão ao lado do Lagnesha, a força do Lagnesha também, se ele vai estar aflito, se ele vai estar em debilidade, se ele vai estar em signo, em domicílio, se ele vai estar em exaltação, se ele vai estar cercado por planetas maléficos, tudo isso tem importância, em qual casa, né? Isso também é relevante, tá? Então, e outra, o signo. Lembrando para vocês, os signos móveis ou cardinais, eles são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Se o teu Lagnesha estiver em um signo móvel ou cardinal, em um desses quatro, significa que móveis ou cardinal são signos de movimentação, de ação e de mobilidade. Significa que a sua vida, você estará constantemente, claro que tem outros vetores, mas em tese, essa força de mobilidade estará muito presente, porque o Lagnesha ele é um significador pessoal. Se o teu significador pessoal está num signo um signo móvel ou cardinal, signos fixos, Touro, Leão, Escorpião e Aquário, são signos de consistência, são signos de durabilidade, são signos de dar consistência, durabilidade, e não há tanta mobilidade assim, tá? São signos fixos, como o nome já diz, ok? Signos duais, duplos ou mutáveis, Gêmeos, Virgem, Sagitário ou Peixes. Bem, são adaptáveis, né? São signos adaptáveis ou que estejam ligados também com divulgação. Também isso é interessante, mas adaptação, tá? E vocês devem estar se perguntando, mas o Virgem é adaptável? Claro, ele não está sempre mudando, ajeitando as coisas, perfeccionista. Para você ajeitar as coisas, você não tem que mudar. Mas enfim, vamos lá. Então isso é importante para vocês, hein? Às vezes você não precisa ficar tão preso no signo. É importante, né? Enfim, mas só o fato de você saber se ele é fixo, móvel ou dual já te diz muito, tá? Já diz muito sobre caminhos da tua vida. Vamos lá. Lagnesha, Marte na casa 1 em Áries. Bem, isso reforça a casa 1. Se a casa 1 ela fala sobre a saúde, se ela fala sobre a tua inteligência, fala sobre o seu corpo, se é a casa do eu, né? A casa 7 é a casa do outro, oposta, o outro, e a casa 1, eu. Então, a casa 1, ela com Marte ali, vai trazer uma força para a sua saúde, uma força muito grande para a sua iniciativa, para a sua afirmação. A casa 1, ela fala sobre alguma coisa muito autêntica sobre a gente, né? Onde a gente sustenta. Mas também pode dar, por um outro lado, uma energia muito grande em si mesmo, ou seja, um certo egoísmo, uma certa individualidade em excesso. Isso pode trazer alguns também problemas, por exemplo, acidente. A gente sabe que Áries, ele é um signo de fogo. Marte é uma energia que está ligado à iniciativa, está ligado à guerra, conflitos, cortes, coisas cortantes, irmãos, também é um significador de irmãos no mapa, acidentes, crimes também tem a ver com isso, tem a ver também com sexo, afirmação de alguma coisa, proteção, enfim, enfrentamentos, iniciativa, obstinação, essas coisas todas, né? Musculatura também,
tá? Isso também é importante. Eu tô me mexendo muito porque eu tô com uma... Eu tô gravando aqui há muito tempo, né? Então, mas vamos lá. Então, isso vai dar uma força muito grande, mas a gente sabe que Marte, se é um representante de acidentes, por exemplo, pode ser que ocorra acidentes envolvendo o fogo, queimaduras. Se Áries é um signo de fogo, Marte fala sobre acidentes e a casa 1 fala sobre o teu corpo. Então pode ser que você, em algum momento, dependendo da sua dasha, dependendo do seu período e subperíodos da sua vida, enfim, da revolução solar, enfim, dos trânsitos, são vários elementos, pode ser um momento que venha acontecer algum acidente. Não quer dizer que você todo dia vai ter acidente, mas em algum momento pode eclodir sim um acidente envolvendo conflitos, guerras, Áries ou fogo também, tá? Coisas cortantes também. Às vezes uma briga envolvendo faca também pode ser. Bem, mas é um panorama apenas. Lembrando que Áries é um signo móvel, logo isso vai dar uma mobilidade muito grande ao longo da sua vida também, né? Se é um dos indicadores dos caminhos da vida, de direção da vida, o Lagnesh, tá? Marte no signo de Touro, casa 2. Bem, signo de Touro é um signo fixo, logo provavelmente você vai sentir na sua vida, isso pode acontecer, depende de outros fatores também, que talvez você não tenha tanta mobilidade, talvez você case uma vez só, talvez vive apenas em um apartamento, uma casa só, enfim, um emprego, essa ideia dessa energia fixa de Touro. Bem, a casa 2 ela é a casa da família, a casa da comida, ela é a casa da fala, ela é a casa dos bens, ela é a casa do dinheiro também. E e a casa também da longevidade do casamento. Porque a casa 2 ela é a oitava casa a partir da 7. 7 casamento, casa 8 fala longevidade. Então a oitava casa a partir da 7. Então, se a energia de Marte ela está na casa 2, que representa a família, isso dá também uma característica de, por exemplo, de conflito Marte na casa 2, família. Pode ser que seja um conflito, por exemplo, com temas de Touro, com temas envolvendo dinheiro, por exemplo, ou bens. Pode ser que você talvez seja o grande protetor da família, Marte protetor, a casa 2 família, ou que você tem uma fala muito incisiva, fala casa 2, Marte, né, fala sobre esse aspecto, ou que você seja um pouco impulsivo com relação a dinheiro também, né? Touro fala sobre essas questões envolvendo dinheiro, Marte impulsividade, casa 2 grana, bens, gaste muito, ou com comida também, seja impulsivo, né? Coma rápido, bem, enfim. Marte na casa 3, Gêmeos. Gêmeos é um signo mutável, é um signo dual, então adaptabilidade importante, é um direcionamento da vida importante para vocês, tá? Que tem essa configuração. A casa 3 ela é a casa da coragem, ela é a casa da iniciativa, ela é a casa dos divulgadores, ela é a casa dos irmãos, ela é a casa dos vizinhos, ela é a casa dos jornalistas, é a casa dos atores, ela é a casa também daqueles que trabalham de forma operacional também interessante. A casa 3 tem muito disso, que fazem viagens constantes. A casa 3 ela tem a ver com mídias também, divulgação. Então isso é importante para vocês pensarem. O sujeito, por exemplo, o caminho da vida às vezes pode passar por escrever um livro sobre guerra, Marte, né? Casa 3, divulgação, Gêmeos, fala sobre escrita, é um signo mercurial, né? Por exemplo, estou dando aqui um panorama, mas para vocês entenderem principalmente que é um signo dual, tá? Casa 4, é aí que tá. Casa 4 é a casa da mãe, ela é a casa da segurança emocional, ela é a casa do lar, ela é a casa dos automóveis, dos imóveis,
ela é a casa da profundidade também da nossa mente, nossas questões emocionais, tem a ver com família também. A casa 2 e a casa 4 tem muito a ver com família. Então, a casa 4 ela vai estar em Câncer. E Marte fica em debilidade. O pior signo para Marte é Câncer. Câncer é muito emocional, ele precisa de uma segurança muito grande. E tem um certo infantilismo, e isso para Marte é terrível, né? Porque não tem nada a ver. Então ele se sente muito desconfortável nesse signo, muito desconfortável, né? E aí os assuntos de Marte eles não serão tão fortes assim, né? No mapa. A pessoa pode ser muito rancorosa, pode ser... enfim, na casa 4, os conflitos internos também, emocionais, ou o conflito com a mãe também, ou às vezes a mãe, casa 4, às vezes a mãe é muito bélica, muito briguenta, né, brigona, sei lá. Mas assim, o sujeito também pode ser alguém que coloque... por exemplo, que receba heranças, porque Marte também é o regente da casa 8 para os ascendentes em Áries, porque Escorpião está na 8, e casa 8 é herança. Se o planeta regente da casa 8 está na 4, Marte é regente da 8 e da 1, né? Isso é importante lembrar disso, tá? É porque eu não estou falando todos os... Eu estou dando um panorama para vocês, mas o que eu estou querendo dizer é que, para quem tem ascendente em Áries e tem Marte na casa 4, isso pode trazer, sim, um sujeito que vai receber heranças, que vai receber imóveis, por exemplo, como herança. Casa 4, imóveis. Casa 8, herança. Se o planeta regente da 8 está na 4, tem uma relação entre 8 e 4. 8 heranças, 4 casa. Foi. Né? Bem, mas pode ser que não venha fácil, talvez que nem venha, né? Bem, o Marte debilitado, teria que ver outros pontos aí. Mas, enfim. E Câncer é um signo móvel, lembrando disso, tá? Então também movimentação, ação. Então, ao longo da sua vida, tá? Seus caminhos vão estar também com essa força, tá? Casa 5, Leão, Marte em Leão. Leão, um signo fixo, logo, mais uma vez, trazendo mais consistência, fixidez, menos mobilidade, consistência. Talvez mais durabilidade. A casa 5 ela fala sobre filhos. Casa 5 fala sobre autoexpressão, fala cargos de poder, conselheiros. Casa 5 ela é uma casa de estudos, de pesquisa. Ela é uma casa espiritual também. Ela é uma casa que fala sobre práticas espirituais permanentes também. Ela fala sobre autoexpressão, fala sobre filhos, criatividade, arte também, lazer, diversão, tá? Então casa 5 também fala disso. E isso, o que isso pode acarretar? Bem, Marte numa casa que fala sobre filhos, isso pode dar tanto um filho enérgico, como pode também ter um conflito muito grande com os filhos. Ou talvez brigas constantes suas com os seus filhos. E se tiver filhos, lembra-se que corte Marte num lugar de filhos pode ser o quê? Aborto. Principalmente em casos de mulheres, mas em mapas masculinos também pode acontecer aborto, tá? A 5 também é inteligência e educação, ensino. Então pode ser que o sujeito tenha muitos conflitos, Marte, nos temas de ensino e educação. Pode acontecer, tá? Mas pode ser também colocar muita energia, ou talvez seja muito impulsiva com jogos de azar, porque Casa 5 também fala disso. Tá? Bem, panorama geral, tá, gente? Vamos lá. Casa 6, em Virgem. Marte em Virgem, Casa 6. Bem, Virgem é um signo mutável, ou signo dual. Isso traz, mais uma vez, uma característica adaptativa. É importante que a Casa 6, ela fala sobre divórcio.
conflitos jurídicos. A casa 6 fala sobre o trabalho do pai, profissão do pai. Casa 6, madrasta. Casa 6, brigas. Casa 6, dívidas, doenças. Animais domésticos também. Funcionários. Dia a dia do trabalho. Trabalhos minuciosos. Bem, tem muito mais, mas tá bom, né, gente? Vamos também se alongar muito nisso. Isso o que dá? O sujeito, às vezes, brigão no trabalho. Às vezes ele vai ter funcionários masculinos. Talvez ele tenha uma empresa, funcionários, casa 6, Marte, masculino. Né? Talvez seja um dia a dia do trabalho que seja apenas com homens. Né? Pode ser. Ou que seja um médico. Por que não? Ou que cirurgia. Se a casa 6 também é uma área médica, a casa 6 é a casa do serviço. A casa 6 ela é uma casa que envolve saúde. Né? Então Marte, cortante, cirurgia, coisas assim. Virgem é um signo também que fala sobre saúde, porque é um signo mercurial. E Mercúrio se exalta em Virgem. Então isso é importante. Agora, isso dá uma capacidade também muito grande de enfrentamento. Se a casa 6 é a casa dos inimigos, é a casa das batalhas, dos obstáculos, lembre-se de uma coisa: analise a sua casa 6, o planeta regente da sua casa 6. Você vai entender quais são os obstáculos ferrados que você vai ter na tua vida. Tá? Isso é um ponto para analisar também. Mas isso é outra coisa. Porque é a casa dos obstáculos. Então, se você tem Marte enfrenta. Né? Marte tem coragem. Claro que no signo de Virgem é muito mais mental, é muito mais metódico, minucioso nas coisas, né? Mas é Marte. Né? É um planeta maléfico, desagradável, numa casa maléfica, que é a casa 6. Né? Chamada de casa do Stana, ou uma casa Upachaya, também, isso na astrologia védica. Upachaya é aquele que passa por muitas batalhas, mas que demora a ganhar, mas consegue alcançar alguma coisa depois de um longo tempo. Bem, a casa 3, 6, 10 e 11 são as casas Upachaya. Casa 7, Libra. Então, Marte em Libra, casa 7. A casa 7, ela fala sobre, olha só, é a casa do sexo. Mais um convite. Hoje eu tô convidativo. Não, eu não sou convidativo, mas estou convidando vocês muito. Então, mais um convite. Passe a analisar a casa 7 como a casa do sexo. Esquece 5, 8, 12. Coloca assim, referência, sexo, casa 7. Depois vocês comentam. Passa. Analise. Analise, tá? Analise a sua casa 7. Veja onde está o planeta regente, quais são os planetas que estão ali. Vai por mim. Casamento, sociedade, é a casa que você lida com o outro. Não é a casa do outro. A casa 1 não é esse investimento em si do teu corpo, da tua saúde, aquela coisa toda, a casa 1, ascendente. E a casa 7 é o outro, a maneira como você lida com o outro, a maneira que você também tua esposa, teu marido, né? Ela é uma casa também que tem a ver com a vida pública, porque 10 casas contadas a partir da 10ª casa, ou o Bavato Bavani, você chega na 7. Então a casa 7 e a casa 10, elas desfrutam dessa característica de ser uma casa de vida pública. Né? A casa 7 também fala sobre negócios. Lembre-se disso, negócios também. Tá? É bom para você pensar nisso. Marte ali. Bem, Marte ali pode trazer muitas brigas no casamento, nas relações. Pode ser uma ação na relação com o outro, às vezes muito enérgica, mas é interessante porque está num signo de Libra, que é um signo da justiça. É um signo de comunicação, de diplomacia. Então pode ser que você seja alguém que defenda muito bem os direitos, as leis, né? Pode ser um advogado,
né? Ou, por exemplo, alguém que é isso, um ativista que lute pelas causas justas, que seja muito enfático na sua maneira de lidar, porque, claro, que Libra é um signo móvel, então isso vai dar também a capacidade de mobilidade, de transitar e de conhecer pessoas também. Casa 7, uma casa bastante social, é uma casa também de certa forma, de dar espaço ao outro também. Então, pode ser uma característica, a casa 7 fala sobre o teu marido ou tua esposa, então é uma característica que ele pode ter ou ela pode ter. Talvez seja muito brigona, seja muito enérgica, né? Ou a energia do sexo esteja bastante presente no casamento. Enfim, tomar cuidado também aqui, olha só, a casa 7, ela rege os órgãos genitais, tá? Mulheres, ovários também, então prestar atenção nisso, tá? Você pode ter problemas, porque Marte é maléfico, desagradável, tem a sua função, mas ele pode trazer problemas nessa área, tá? Pode trazer, tá? Bem, continuando, casa 8 em Escorpião. Bem, Escorpião está em casa, né? Domiciliado. Isso já é bacana, isso já dá uma força para Escorpião, para casa, para Marte, para todo mundo. A casa 8, ela fala sobre herança, longevidade, sobre tudo aquilo que fica por detrás dos panos, tudo aquilo que fica escondido. Na astrologia védica, o nome da casa 8 é Randra, buraco. Por isso as coisas ocultas, tudo que está oculto, todos os temas ocultos, tudo aquilo que a sociedade não está a fim de falar, tudo aquilo que as pessoas escondem, seus medos, suas questões emocionais profundas, suas angústias, vícios, casa 8, vícios. Então, tabus também. Casa 8 também fala sobre tabus, casa 8 fala sobre ocultismo, psicanálise também está ligada à casa 8, casa 8 fala sobre ações emergenciais, flutuantes, ganhos flutuantes, repentinos, fala sobre as coisas repentinas da vida, né? Grandes transformações também isso é bem forte. Fala sobre a família do seu marido, da sua esposa, né? É uma casa também de ilegalidade, da casa dos marginais também, da casa daqueles confrontadores da lei. Bem, por quê? Porque a casa 8 ela é a 12ª casa a partir da casa 9. Se você contar da casa 9 em diante, você vai chegar na casa 8 depois de 12 casas. Só contar. Depois de 12 casas, você chega na 8. Se a 12 fala sobre perdas, então a casa 8 ela é a perda da 9. Se 9 é a lei. Por isso que a casa 8 fala sobre as ações ilegais, escondidas por detrás dos panos e tal. Né? Mas aquelas pessoas também que são confrontadoras. Então o Marte ali pode dar ao sujeito exatamente uma ação de conflito, colocar muita energia em... a casa 8 ela é uma casa também de pesquisas profundas, tá? Então pode ser que o sujeito seja um grande pesquisador, talvez, né? Escorpião ele é um signo que trabalha muito sozinho. E é um signo também que gosta de escuridão, de lugares... Veja onde os escorpiões, por onde eles andam, né? Então, isso pode trazer ao sujeito uma capacidade muito grande de ir a fundo em determinados temas que são temas difíceis e confrontá-los. Mas é uma casa também que fala sobre acidentes, né? Questões, como eu te falei, emergenciais. O sujeito colocar bastante energia no estudo, por exemplo, de astrologia, estudo de tarô, numerologia, por que não? Ou propriamente da psicanálise, né? E fundo em determinados temas. Ou brigar com a família
com o teu sogro ou com a tua sogra. Porque Marte ela é de conflito, né? E a casa 8 é a casa da família do seu marido, da sua esposa. Escorpião é um signo fixo, lembrando disso, então isso também pode trazer caminhos mais consistentes, digamos assim, né? Tá mudando toda hora o foco, né? Não sou eu não, tá? Depois eu configuro. Então vamos avançar. Casa 9, Sagitário, Marte, Sagitário, casa 9. Bem, casa 9 ela é a casa do Dharma, é a casa espiritual. Ela é a casa da ação correta, é a casa da lei, é a casa do pai. Para a astrologia védica é a casa do pai, tá? A casa 9 ela fala sobre viagem, sobre o estrangeiro, sobre ir além das suas fronteiras, sobre o estudo do entendimento transcendental da vida, das coisas. São os gurus, são os padres, os pastores, são os pais de santos, são os rabinos, todos aqueles que são líderes espirituais. A casa 9 fala sobre religião, faculdade, universidade, sobre isso. Bem, Marte, isso pode dar tanto uma característica do pai, de ser um pai bastante marcial, violento. Pode ser também que você coloque muita energia em confrontá-lo, Marte, confrontação, casa 9 pai. Pode ser que você gaste muita energia na sua vida, coloque muito foco, a direção talvez seja o estrangeiro, né? Se o Lagnesha ele é um significador pessoal, então casa 9, ou que você confronte sempre as religiões, né? Também pode ser isso, ou que seja alguém muito ferrenho, que utilize os dogmas religiosos para confrontar, né? Isso também pode ser. Enfim, Sagitário é um signo mutável ou um signo dual, então adaptação, né, na vida. Casa 10, Capricórnio. Casa 10, ela fala sobre status, casa 10 sobre cargos de alto escalão, grandes empresas. Casa 10 fala sobre sua profissão, sobre a sua vida pública, né? Então, Marte coloca você como um grande competidor, né? Sabe aquelas empresas selvagens que, tipo, todo mundo tá se brigando por um lugar ao sol, aquela coisa toda, e você, com Marte ali, pode ser um cara bastante ambicioso para conseguir um lugar, um status. Capricórnio já é um signo que tem a ver com o reconhecimento, né? A busca do reconhecimento das suas tarefas, né? E Marte está em exaltação em Capricórnio. Então isso dá uma força muito grande para enfrentar a vida, né? Com certeza. E você sabe que os planetas que estão na casa 10 também são muito fortes para você, tá? Casa 10 é muito forte, tem muita importância na sua vida. Então é uma ação muito mais obstinada, né? Um signo de terra, apesar de ser móvel, Capricórnio, mas é um signo de terra. Isso dá consistência e duração, determinação ao Marte, tá? Com certeza. Você brigar Marte por um cargo, ou brigar por ter um reconhecimento, ou que seja uma profissão ligada a Marte, por exemplo, né? As profissões típicas de Marte, né? Também. Marte em Aquário, na casa 11. Aquário, signo fixo. Então há necessidade de fixar, de ter consistência, né? Às vezes de encontrar um lugar só para ficar, né? Fazer de tudo para ter, às vezes, um marido ou uma esposa, enfim. Mas tem outros vetores, né, gente? A casa 11 é a casa do dinheiro, é a casa do lucro líquido, casa de grana, tá?
casa dos amigos, a casa das ações sociais também, a casa 11 ela é a casa do network. Então pode ser que haja uma liderança muito grande que você exerça no grupo de amigos, talvez que você também confronte, porque você talvez seja muito exótica. Aquário tem essa coisa meio de vanguarda, meio exótico, né? E então o Marte ali pode trazer essa característica, né? De você de vez em quando ter umas rusgas e umas faíscas com os grupos de amigos, porque exatamente você tem uma coisa muito exótica, um pensamento muito diferentão, assim. Bem, Marte também, ela bota energia num tema que é dinheiro. Talvez tem um mapa, essa pessoa ela vai saber, claro, e ela é ascendente em Áries, ela tem o Lagnesha dela, o Marte em Aquário, na 11. E ela trabalhou em banco durante muito tempo, por exemplo. Ela tem uma ação muito incisiva com relação às ações sociais, né? A tudo aquilo que visa o bem maior da comunidade. Então Marte briga, Aquário, casa 11, tudo isso tem. Às vezes briga com grupos de amigos, porque às vezes se sente um peixe fora d'água, porque está numa cabeça para além daquilo, sabe? Tem uma mente super de vanguarda e, enfim. Então você vê que Aquário é muito importante, né, para essas pessoas. Claro, o significador pessoal Lagnesha está em Aquário, um signo fixo. Casa 12 em Peixes. Casa 12, perdas, exílio, terra estrangeira. Casa 12 fala sobre os pés. Casa 12 fala sobre olho esquerdo. Casa 12 fala sobre retiros espirituais. Casa 12 fala sobre ação de caridade. Casa 12 fala sobre lidar com investimentos a longo prazo, lidar com perdas. Sabe? É interessante isso também. A casa 12 tem essa relação. Porque a casa 12 ela é a segunda da 11. Se a 11 é grana, a casa 12 ela dá consistência à casa 11. Entendeu? Então isso pode ser a maneira de você lidar com as pesas. Alguém que lida com custos, saiba lidar com isso, para dar consistência ao dinheiro que ganhou. Aqui tem, não, por exemplo. Mas também a casa de despesas, de perdas, né? Uma casa de... também uma casa que está ligada à espiritualidade também. A casa do sono. Marte pode trazer problema de sono. Pode trazer, tá? Mas pode trazer alguém que coloca muita energia, por exemplo, uma ação. Pode ser uma pessoa que viva no estrangeiro. Pode ser uma pessoa que viva em lugares próximos à água, tá? Também. Que seja um lugar estrangeiro ou bem longe da onde nasceu. Casa 12, terras estrangeiras ou lugar longe da onde nasceu. Peixes é um signo de água e Marte é o teu Lagnesha. Então isso traz... Peixes, ele é um signo que fala sobre as ações... pode ser também uma outra coisa importante também. Como a casa 8 fala sobre vícios e Escorpião está lá, para os ascendentes em Áries, o planeta que rege a 8 está na 12, em Peixes. Peixes a gente sabe que como é água e também fala sobre tudo aquilo que sai da realidade, também o escapismo pode ser pessoas que às vezes buscam no álcool fuga, que sejam alcoólatras, entendeu? Que se afastem, ou que talvez até possam, dependendo da configuração do mapa, se internar, porque a casa 12 é a casa dos presídios, manicômios, hospitais, lugares onde as pessoas ficam exiladas, saem de cena, né? Então às vezes o sujeito pode passar, dependendo da dasha, dependendo de outros fatores, trânsito, o sujeito pode em algum momento vivenciar, sim, prisão, pode vivenciar isso, o alcoolismo, entendeu? Pode ser. Isso vai depender de muitas coisas, tá? Mas eu tô só dando um pano para vocês entenderem um pouco a casa 12 e tal.
E Peixes é um signo dual, é um signo mutável de adaptação, tá? Então foi isso, gente. Eu cheguei ao final, foi um panorama. Se vocês quiserem saber de forma mais aprofundada, vocês entrem em contato comigo para a gente marcar, você ter a sua consulta, passar para vocês os valores, tá? Entre em contato comigo pelo direct, tá? No Instagram. Eu sempre coloco na descrição dos vídeos. Essa é a primeira série, são 12. O próximo vai ser Ascendente em Touro, tá? Então é isso, bons estudos e boas meditações.